dia a todos, obrigado pela presença. Nós estamos aqui no processo de continuidade de divulgação dos documentos que são publicados pelo Comitê de Basileia. Ao longo do ano de 2016, vocês já presenciaram algumas publicações e vão presenciar outras no final do ano, ou talvez no início do ano que vem. Fazem parte de um pacote de reformas do Comitê de Basileia, que tem sido denominado aqui no Brasil Reformas de Basileia III. E, de maneira geral, essas reformas que estão sendo publicadas, elas não se referem a alterações específicas no documento de Basileia III, mas principalmente no documento de Basileia II. As principais reformas que estão acontecendo esse ano, elas dizem respeito aos requerimentos de capital e à forma de gestão de riscos de modo geral. E no dia de hoje nós vamos tratar de uma específica, que é uma reforma específica, que é a reavaliação do tratamento do risco de taxa de juros no Banking Book. Na agenda de hoje, portanto, nós vamos ter uma parte introdutória muito breve. Na sequência, nós vamos conversar sobre os princípios que foram revisados, a definição dos cenários que são padronizados agora, a metodologia padronizada para tratamento desse risco, o escopo de aplicação e os prazos recomendados pelo Comitê de Basileia, e eu peço que as perguntas sejam reservadas para o final, porque, muito provavelmente, algumas das perguntas que vocês vão ter ao longo da apresentação, elas vão sendo esclarecidas. E assim a gente consegue otimizar o tempo. Nessa primeira parte introdutória, só recapitulando, né, em grandes marcos desse tema, risco de taxa de juros no Banking Book. Também como resultado da reavaliação dos elementos regulatórios de supervisão na área bancária no pós-crise, esse tipo de juros também ganhou importância e ganhou uma necessidade de revisão. Então, em março de 2013, o Comitê de Basileia constituiu um grupo específico de trabalho, uma força de tarefa, denominada Task Force on Interest Risk in the Banking Book, chamado TEFIR. Esse grupo de trabalho ele contou com uma representação brasileira desde o início, desenvolveu alguns estudos, algumas pesquisas. O primeiro produto desse grupo de trabalho foi a publicação de um documento de consulta pública, que vocês também tiveram conhecimento. O Banco Central também divulgou o conteúdo desse documento, que foi objeto de consulta pública. Essa consulta aconteceu no segundo semestre de 2015. E agora, em abril deste ano, foi publicado o documento final, já com a proposta final, que nós trazemos ao conhecimento de vocês nesse momento. Durante a apresentação, vai ser dividida depois da introdução, vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, que vai tratar dos princípios, do conteúdo dos princípios, ela vai ser apresentada pelo Luiz Miranda, nosso especialista em risco de taxa de juros no Banking Book na área de supervisão. E na parte da metodologia padronizada, o Júlio Salvador, da área de regulação, vai comentar com vocês os detalhes da recomendação. Lembrando exatamente o que era, para saber o que mudou. O que tinha em termos de recomendação internacional para a gestão do risco de taxa de juros no Banking Book é um documento com princípios que foi publicado pelo Comitê de Basileia em 2004. Trazia princípios de gestão para as instituições financeiras, alguma recomendação de mensuração desse tipo de risco e alguns princípios e algumas recomendações também para a área de supervisão. Basicamente, o que tinha? Eram recomendações que se fundamentavam fortemente em modelos internos, dependente de modelos internos, não trazia uma metodologia padronizada, e tinha uma recomendação de um teste de outlier, ou seja, dado alguns tipos de cenários padronizados, muito básicos, né, a maioria deles acho que era só implementação de 200 basis points na taxa de juros, o que acontece com o valor econômico no capital de cada empresa, cada banco, cada instituição financeira. Quando esse capital variava, aplicando esses cenários padronizados, mais do que 20%, tinha uma redução de mais de 20%, aí, nesse caso, o supervisor era requerido a tomar alguma ação, uma ação de correção, seja via requerimento de capital, aumento de requerimento de capital, ou via redução da exposição a esse tipo de risco. Essa era apenas uma sugestão de outlier muito básica que foi concebida na época. E ela foi reavaliada, e agora, dentro do produto final, que vocês vão ver com mais detalhes, vocês vão ver o que tem de aperfeiçoamento em relação a esse teste. Durante o trabalho do TEFIR, uma das primeiras coisas que o grupo fez foi um levantamento das práticas
em cada uma das jurisdições membros do grupo. Então, são praticamente quase 40 países que foram pesquisados, né, com as instituições mais relevantes, ou pelo menos aquelas com carteira Banking Book, expostas ao risco de taxa de juros mais relevante, e algumas práticas foram levantadas. O que se percebeu durante essa pesquisa? Que a maioria das instituições financeiras mantinham capital para esse tipo de risco na forma do Pilar 2 mesmo. Apenas 2 países tinham metodologia definida para Pilar 1 e alguns países com uma metodologia, um pilar meio que intermediário, com algumas exigências de Pilar 1, mas algumas complementações via Pilar 2. A maioria dos países utilizava as 2 metodologias mais convencionadas para mensuração desse risco e estimativa de capital, que são Earnings at Risk and Economic Value of Equity, e alguns também ainda utilizavam VaR, né, mas talvez com um horizonte de tempo um pouco maior. Poucas instituições tinham recomendações de publicação de Pilar 3, de informações relativas a esse risco. Poucos bancos faziam alocação dos depósitos e dos ativos em vértices ou em fluxos de caixa, principalmente aqueles sem vencimento e opcionalidades, a dificuldade era muito maior. Na verdade, apenas um banco foi apresentado com um tratamento adequado das opcionalidades no Banking Book. A maioria confiava em modelos internos mesmo, por ausência da definição de uma metodologia padronizada, e a maioria dos reguladores utilizavam como referência para requerimento de capital os valores de Economic Value of Equity mesmo. Quais foram os resultados, portanto, dessa pesquisa? De uma maneira geral, o comitê já tinha sinalizado e concluiu que, de fato, esse documento publicado em 2004 precisava ser revisto e precisava ter uma forma mais prescritiva, mais detalhada para o tratamento desse risco, para a mensuração desse risco e para as estimativas de capital que seriam necessárias para fazer frente a esse tipo de exposição. Um outro fator agravante, né, que a crise demonstrou para a revisão desse risco foi um período prolongado de baixas taxas de juros, que ainda permanece em muitos países, não é o caso do Brasil, mas na Europa e Estados Unidos, o que faz com que exista um incentivo para os bancos a aumentar a sua exposição à taxa de juros. Portanto, esse risco precisa ser melhor tratado e melhor regulamentado e melhor supervisionado, de maneira geral. O objetivo, então, desse documento novo publicado pelo Comitê de Basileia é assegurar que os bancos gerenciem adequadamente esse risco e mantenham um capital adequado para fazer frente às exposições. Durante esse trabalho que foi feito ao longo dos 2, 3 anos, né, de estudos do TFI, e também com os resultados da consulta pública, o Comitê de Basileia reconhece algumas coisas, entre elas a definição de uma metodologia padronizada via Pilar 1, como era o objetivo inicial do mandato do grupo criado especificamente para isso, não foi factível, não se revelou factível. Então, muitas divergências, muitas dificuldades, principalmente nas modelagens de opcionalidades, mostraram a dificuldade de ter uma metodologia padronizada que pudesse ser imposta a todos os bancos que fazem parte do atendimento das recomendações de Basileia. Então, prevaleceu na recomendação final as recomendações fundamentadas em Pilar 2. Qual é basicamente a diferença entre Pilar 1 e Pilar 2? Então, a diferença é um pouco sutil e um pouco subjetiva para algumas situações. Basicamente, a definição original e essencial de Pilar 1 é requerimento de capital, e a definição original essencial de Pilar 2 é ação de supervisão. Isso não quer dizer que dentro do Pilar 2 não exista requerimento de capital. Existe, mas com uma ação de supervisão mais forte, mais efetiva. Então, para esse risco também, há necessidade de que a instituição financeira mantenha capital, só que ao invés de ter uma metodologia padronizada e imposta para todos os bancos, é uma metodologia que vai se basear mais numa análise discricionária da supervisão, embora atendendo alguns requisitos básicos, como vocês vão ver na segunda parte da apresentação, a segunda e terceira parte. Além do reconhecimento das dificuldades do Pilar 1, o Comitê de Basileia também reconheceu
que não apenas a metodologia de EVE era suficiente para se apurar esse risco, mas também alguma metodologia baseada em receitas, em margens de receitas, em earnings at risk seria necessário, e que alguma padronização em termos de divulgação, em termos de pilar 3, também seria necessária. Portanto, o documento final traz algumas recomendações mais prescritivas nessas 3 linhas, né? Vamos continuar aqui. O documento final, portanto, traz essas propostas, né? Um guia fortalecido para a ação da supervisão, uma recomendação um pouco mais efetiva em termos de utilização das metodologias convencionais, a possibilidade de utilização de uma metodologia padronizada como benchmark, ou seja, como comparação entre os bancos, ou ainda como um fallback, né? Ou seja, um seguro contra o modelo interno, quando o modelo interno não é satisfatório, como um piso, então, como para o modelo interno, e essa decisão da adoção ou não do modelo padronizado em cada jurisdição é uma decisão individual, discricionária. Já antecipando para vocês, hoje de manhã nós não vamos tratar especificamente da implementação no Brasil, a gente vai tratar do conteúdo da recomendação internacional. A implementação no Brasil, ela vai acontecer também dentro do prazo adequado. Qual é esse prazo? O prazo recomendado pelo Comitê de Basileia é que em 2018 já comecem a ser divulgadas as informações relativas a esse risco, ou seja, o pilar 3 tem que valer a partir de 2018. A primeira database, portanto, que vai ser utilizada para divulgação vai ser a database de dezembro de 2017. Então, para ser divulgada em 2018. Então, ao longo do ano de 2017, no final deste ano, início do ano que vem, nós vamos ter tratativas mais intensivas com as instituições que forem afetadas pela nova regulamentação brasileira que vai ser implementada para atender essas recomendações. O que deve mudar, provavelmente, já antecipando para vocês? O Banco Central está trabalhando num projeto de segmentação da regulação prudencial. Então, uma decisão que já foi basicamente aprovada dentro do Banco Central é que as recomendações de Basileia, como um todo, elas serão requeridas somente de um grupo de bancos. Quais bancos? Os bancos que são considerados no Brasil como sistemicamente importantes e internacionalmente ativos. Esses critérios, exatamente o que define quem está dentro e quem está fora desse grupo, vão ser divulgados para vocês ainda no segundo semestre de 2016. E para as demais instituições que não se enquadrarem nesse vai adaptar a regulação prudencial, seja na gestão de risco, nas práticas de gestão, como também nos requerimentos de capital, vai adaptar de acordo com o perfil de risco e importância sistêmica de cada instituição, inspirados ou não nas recomendações internacionais do Comitê de Basileia. Então, essa adaptação vai acontecer ao longo desse ano e ao longo do ano que vem também, de forma gradual, de forma suave, sem grandes impactos, e sem perder o nível adequado de conservadorismo que é necessário para um tratamento prudencial de riscos. Mas para os bancos que são sistemicamente importantes e internacionalmente ativos, as recomendações de Basileia serão implementadas de maneira completa, full, né? Então, para esses bancos, nós, quando tratarmos da implementação dessas recomendações especificamente, nós vamos, como sempre, fazer audiências, processos de audiência, processos de consulta, como sempre tem feito na implementação da regulamentação prudencial. Então, de forma a atender os prazos solicitados ao longo do final do 2017, vai haver, então, a discussão apropriada sobre o tema na implementação no Brasil. Acho que, em relação à parte introdutória, era isso, né, Júlio? Acho que a gente já pode passar agora a palavra para o Luiz, para começar a falar sobre os princípios. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Eduardo Miranda, eu trabalho na equipe especializada da Supervisão Direta em São Paulo. Eu vou falar para vocês sobre a composição do documento, tá? Então, tem muita informação, eu vou tentar sintetizar aquilo que é mais relevante, mas tem bastante coisa para a gente cobrir aqui.
O documento ele tem 4 sessões, basicamente. A primeira sessão é uma sessão introdutória conceitual, bem simples. Depois, a sessão 2 tem todos os princípios. A sessão 3 é o escopo de aplicação. E a sessão 4, que o Júlio vai falar, a metodologia padronizada para o cálculo do delta e VI. Tá? Então, começando com a sessão introdutória, ele primeiro define o que é o risco de taxa de juros, né, no Banking Book. Ele diz que refere-se ao risco atual ou potencial do impacto de movimentos adversos nas taxas de juros, no capital e nos resultados da gestão financeira para os instrumentos classificados na carteira bancária. Aqui, logo de cara, na definição, ele já mostra as 2 dimensões desse risco, que é algo que vai permear toda a apresentação. Então, esse risco claramente tem um efeito no valor econômico ou no capital e nos resultados. A gente vai ver isso em vários dos princípios, tá? Ele também define o Credit Spread Risk in the Banking Book. Seria o risco não explicado pelo próprio IRBB ou pelo risco de crédito. Mudando um pouco essa definição, seria elementos de risco de mercado que afetam o spread de crédito. Tá? O documento ele não elabora muito essa discussão sobre os impactos no spread de crédito, mas claramente ele define a necessidade que os bancos controlem e monitorem esse risco. Tá? Mas ele falha um pouco em avançar em algum tipo de avaliação padronizada sobre isso. Ele avança um pouco nas definições de quais seriam o que ele chama de sub-riscos de taxa de juros, né, que são os 3 principais, que é o risco de descasamento de prazos, que é o gap risk, onde a gente define os bancos que são com a sensibilidade ativa ou sensibilidade passiva. Na sensibilidade ativa, os ativos reprecificam mais rápido do que os passivos, né? Então, no aumento de taxas, o banco tem um ganho de resultados. Na sensibilidade passiva, que é um quadro mais comum nos modelos de negócio tradicional, com captações curtas e empréstimos longos, num aumento de taxas, o banco perde em valor econômico e em resultado. O segundo conceito, o segundo sub-risco, aí seria o risco de opcionalidades, né? Os riscos derivados de movimentos de preço dos instrumentos financeiros não lineares quando ocorrem variações nas taxas de juros. Aqui a gente apresenta para vocês os 2 agrupamentos que o documento mostra, né? Primeiro, as opcionalidades explícitas ou embutidas. Explícitas, basicamente, são os derivativos, opções de balcão e de bolsa. E as embutidas podem ser aquelas embutidas em instrumentos financeiros, caps and floors, e as comportamentais. Outra forma de agrupamento das opcionalidades que ele mostra são as opções automáticas, que são as opções de bolsa e balcão, e as que estão embutidas nos instrumentos financeiros, e as comportamentais, que são basicamente aquelas que dependem das decisões do cliente. Tá? Só para ilustrar um pouco esse conceito das opcionalidades comportamentais, trouxe esse gráfico aqui. É um gráfico que está no livro do Joel Bessisa, ele já está numa edição mais nova do que essa, mas eu acho que ilustra bem o conceito. Então, ele mostra, basicamente, o efeito no valor econômico de um título pré-fixado em função da variação nas taxas de juros. Né? Então, a curva cheia aqui de cima seria um ativo pré-fixado, a curva tracejada de baixo seria um passivo pré-fixado. Conforme a taxa aumenta, o valor do título cai. A curva ativa é superior à passiva, então, nesse caso, sem opcionalidade, você tem um resultado praticamente constante e positivo. O efeito da opcionalidade se manifesta aqui tanto na ponta do ativo quanto do passivo. Então, para o caso de uma liquidação antecipada de um ativo, conforme a taxa vai crescendo, vai caindo, o valor do título não sobe de forma correspondente. Então, existe um nível onde esse valor econômico ele fica estabilizado. Com isso, eventualmente, o banco pode ter uma perda, pois o valor econômico do ativo fica inferior ao valor econômico do passivo. Tá? Do lado do passivo, você pode ter um resgate antecipado do depósito, de tal forma que, conforme as taxas subam, o banco não captura o efeito da queda de valor do seu passivo. Então, dessa forma, a despesa de juros supera a receita de juros e o resultado econômico seria esse gráfico aqui de baixo, né? Eventualmente, você pode ter perdas. Eu acho que é um gráfico simples que ilustra bem esse conceito da opcionalidade, acho útil para a gente ilustrar.
E, finalmente, o último sub-risco aí que ele define na introdução é o risco de base, que, grosso modo, seriam os descasamentos de taxas, né, descasamento de indexadores. De uma forma muito simples, uma posição ativa e passiva com o mesmo prazo, o mesmo montante, mas com indexadores distintos. Essa variação aí não vai ter uma correlação perfeita, então vai gerar um diferencial de resultado que é chamado de risco de base. Bem, passamos então para a seção 2, né, que é a seção dos princípios. Aqui eu agrupei os princípios conforme o documento mostra, que são princípios para bancos, é o princípio de 1 a 9, e os princípios específicos para a supervisão, que é o princípio 10 a 12. Tá? Então, a gente vai falar um por um, vamos ler os princípios aqui e tentar ressaltar os pontos mais relevantes. Princípio 1. O risco de taxa de juros deve ser identificado, mensurado, monitorado e controlado. Além disso, os bancos devem monitorar e avaliar o risco de spread de crédito de tais operações. Então, esse é um princípio que não tinha lá em 2004, no documento inicial sobre o risco de taxa de juros, né? Ele é muito básico e fundamental, e o que ele diz é o seguinte: é um risco que está inerente à atividade bancária. Ou seja, não dá para ser negligenciado, ele tem que fazer parte do arcabouço de análise de qualquer instituição financeira. O risco de descasamento de prazos e taxas e o comportamento dos clientes está presente na atividade bancária. E ele traz também algumas expectativas básicas em relação à gestão do risco. Então, qualquer atividade de hedge, de gestão de risco, deve ser previamente aprovada pela instituição. Outro ponto, qualquer novo produto, qualquer nova atividade tem que sofrer uma análise prévia sobre os impactos no risco de taxa de juros. A gestão desse risco tem que estar integrada ao plano de negócios de orçamento. Aí, quando a gente fala de orçamento, isso é meio óbvio, né? A margem de juros talvez seja um elemento fundamental da composição de resultados de bancos. Então, naturalmente, já está presente numa análise orçamentária de qualquer banco. O que se ressalta aqui é que essa análise que é feita no orçamento tem que estar, de alguma forma, vinculada à avaliação de risco dessa margem de juros. Tá? E é interessante que ele destaca também o que a gente definiu lá atrás na introdução, o efeito no spread de crédito. Tá? Então, é nesse princípio que ele diz que os bancos têm que avaliar e monitorar também o efeito no spread de crédito. Princípio 2. O Conselho de Administração de cada instituição financeira é responsável pelo apetite a risco e pela supervisão do arcabouço da gestão do risco. O monitoramento e gestão desse risco pode ser delegado para equipes especializadas, para a diretoria, para o comitê de ativos e passivos, e os bancos devem ter um adequado arcabouço de gestão, envolvendo avaliações independentes, regulares e avaliações de eficácia dos sistemas de gestão de riscos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Primeiro, o papel da alta administração. Né? A expectativa que está clara no documento é que toda a alta administração tem entendimento da natureza e do nível da exposição. Então, todas as peculiaridades desse risco, o que diferencia esse risco, por exemplo, do risco de mercado no trading book, tem que ser compreendido pela alta administração. Tá? Outro papel também da alta administração é a aprovação das estratégias e políticas desse risco. Aqui é interessante o seguinte, é um tratamento específico para esse risco. É muito comum a gente ver nos bancos uma política genérica de risco de mercado. O que esse princípio ressalta é que é importante que exista uma documentação específica para esse risco, tá? Tratando das suas características próprias. Espera-se também que a administração defina o nível de risco aceitável para esse risco e que garanta os controles consistentes com as estratégias e políticas. Tá? O Conselho de Administração é natural que ele delegue essa gestão para outras áreas. Eu ressaltei aqui o que o documento fala sobre o Comitê de Ativos e Passivos, então são estruturas importantes dentro da gestão desse risco, né? O ALCO, né? O Asset Liability Committee, isso está descrito no documento. E também ele tem um trecho específico sobre controles internos, que basicamente tem a função de garantir a eficácia e eficiência das operações relativas à gestão desse risco, que os relatórios de gestão sejam confiáveis, todo o compliance com normas e políticas, e interessante que ele ressalta também o papel da auditoria independente. Então, é importante que no planejamento da auditoria exista a preocupação específica com esse risco de taxa de juros do banking book, com uma frequência adequada à complexidade desse risco na instituição.
Princípio 3, que trata de apetite ao risco e limites. Então, o apetite para o risco deve ser expresso tanto em termos de risco ao valor econômico, como em termos de risco aos resultados. Os bancos devem implementar políticas de limites com o objetivo de manter exposições consistentes com seu apetite a risco. Então, aqui conforme eu citei no começo, né? Então, é importante que a instituição tenha limites, primeiro, específicos para esse risco. Ou seja, existem bancos que colocam um limite, por exemplo, de um VaR global para todo o risco de mercado do banco. Aqui a primeira mensagem é importante que o banco tenha um limite para o trading book e um limite para o banking book. Esse é o primeiro ponto. Com relação aos limites do banking book, o documento cita a necessidade de limites para valor econômico e para margem de juros. E aqui vocês vão ver que a gente vai estar sempre usando essa nomenclatura do documento, que é o Delta EV, o Delta NII, né, que é usado no documento. Tá? Então, limites para Delta EVI e limites para Delta NII. O NII é basicamente a margem de juros, né, o Net Interest Income, a receita menos despesa de juros. Outro ponto que está nesse princípio é que as políticas de apetite a risco devem ser revisadas anualmente. Tá? Isso está explícito no documento. E os limites devem considerar a volatilidade histórica e o tempo de reação dos gestores. Tá? Outro ponto que está no documento é a necessidade, conforme o modelo de gestão desse risco, o modelo de negócios do banco seja mais complexo, seja relevante pensar em sublimites em função daqueles grupos que eu mostrei no começo, ou seja, limites para descasamento, de prazo e taxas e limites para opcionalidades. Então, quanto mais complexo o banco, a expectativa deste documento é que você tenha uma granularidade grande nos limites para a gestão. O princípio 4 é o princípio que trata da mensuração do risco. Então, a mensuração do risco deve basear-se nas métricas de valor econômico e resultados, utilizando-se de uma ampla e adequada série de cenários de choques e cenários de estresse. Então, mais uma vez, ressaltando, a expectativa do documento é que seja feita a mensuração, tanto no valor econômico quanto nos resultados. Tá? O documento ressalta que são abordagens complementares. Então, para você fazer uma avaliação completa desse risco, você precisa avaliar as duas dimensões. Cada uma delas captura cenários específicos, situações específicas, e assim por diante. Né? Ainda dentro do princípio da mensuração, ele detalha bem a questão de cenários aqui, né? Quais são os cenários de choques, tanto para o Delta EV quanto para o Delta NII. Então, são 4 grupos de cenários que ele define, e esses cenários valem, inclusive, para os modelos internos dos bancos. Tá? Não é só aplicável ao modelo padronizado de Delta EV que a gente vai mostrar depois. Então, o primeiro grupo de cenários são exatamente os cenários internos específicos ao perfil de risco do banco. O banco, melhor do que ninguém, conhece as suas vulnerabilidades, as variáveis mais relevantes para o seu modelo de negócio. Então, o primeiro grupo de cenários deve atuar nesse grupo de variáveis. O segundo grupo são os cenários de estresse históricos e hipotéticos. Tá? Espera-se que sejam mais rigorosos, mais severos que os grupos de choques internos e padronizados, que é o próximo grupo. Os cenários padronizados são 6 cenários. Então, você tem um cenário de alta e de baixa paralelo, tem os cenários de inclinação, um aumento e um declínio da inclinação, e os cenários de choques nas taxas de curto prazo, com uma elevação nas taxas de curto prazo e um decréscimo nas taxas de curto prazo. E, por fim, os cenários específicos definidos pelo supervisor. Aqui, como um exemplo, o cenário atual que a gente tem hoje na 3365, que é chamado de teste de estresse, mas, na verdade, é um teste de outlier, os cenários de percentis, o percentil 1, percentil 99, seria um exemplo aqui de um cenário específico definido pelo supervisor, que, eventualmente, a supervisão pode manter aí nas futuras alterações regulatórias. Tá? Esse gráfico aqui, ele ilustra os cenários padronizados, né, que é aquele terceiro grupo do slide anterior. Então, você tem aí o de curva no cenário base aqui, então o cenário de alta, paralelo de baixa. Você tem o cenário de inclinação, onde as taxas de curto caem, as taxas de longo sobem, e o outro cenário de inclinação, as taxas de curto sobem, as taxas de longas caem, e o cenário de impacto de curto prazo, você tem uma elevação maior na taxa de curto prazo,
para cima e para baixo. Aqui, por conta da escala do eixo horizontal, fica difícil, tem uma distorção aqui, fica um pouco difícil de ver o efeito dessa taxa de curto prazo, mas o conceito é esse. Então, mais um item dentro do princípio 4, que é da mensuração, é a ênfase para o teste de estresse, né? Então, é um teste de estresse tanto para o valor econômico, quanto para a margem de juros, né? Delta EV e Delta NII. E aqui ressaltando que o teste de estresse ele busca capturar efeitos do próprio modelo de negócio da instituição, né? Então, hoje a 3365, por conta da nomenclatura que foi usada, é muito comum a gente ver os bancos chamando de teste de estresse o artigo 2 da 3365. Aqui, claramente, o documento direciona isso, né? Ele define o papel do teste de estresse, é onde a própria instituição se avalia, questiona as suas sensibilidades, né? As suas vulnerabilidades, ou seja, independe de um cenário regulatório, é muito mais uma análise feita pela própria instituição. E o que define o documento? Então, o teste de estresse ele deve ser considerado na definição de limites. Então, lá no apetite a risco, espera-se que a instituição use o teste de estresse como uma ferramenta para essa avaliação. O teste de estresse deve ser considerado em decisões estratégicas de negócio e capital, deve considerar as opcionalidades comportamentais na sua avaliação e, obviamente, deve ser adequado à natureza e complexidade da instituição. Mais um item desse princípio de mensuração é como é que o banco vai construir os seus cenários, né? O que se espera do banco nesse processo de construção de cenários. Primeiro que se utilize todo o conjunto de especialistas que estão lá no banco, tanto a área de risco, a área de finanças, eventualmente até contabilidade, que tem alguma relação com a gestão desse risco, é importante que seja consultado na definição dos cenários. Os cenários têm que ter uma severidade suficiente para que, principalmente, as opcionalidades sejam capturadas, né? A gente sabe que as opcionalidades embutidas elas demandam um prazo longo para um impacto sensível no valor econômico e nas margens. Espera-se que esses cenários estressados e os próprios cenários internos capturem esse efeito de maneira adequada. Uma atenção especial para a concentração, seja em fator de risco, seja em produtos, e por aí vai. Espera-se que seja considerado. A relação com outros tipos de risco, né? A gente sabe que, por exemplo, um hedge estrutural tem uma consequência relevante em liquidez, né? Importante que isso seja levado em conta na elaboração de cenários. Não dá para tratar um cenário estressado independente dos impactos em outros riscos, né? Mudanças na composição de portfólio devido a decisões de gestão ou externa também espera-se que sejam levadas em conta. E, por fim, o teste de estresse reverso, né, que, de certa forma, nós já temos hoje no Brasil, na 3365, uma forma de teste de estresse reverso, mas aqui, de novo, é muito mais uma avaliação do próprio banco de quais seriam os impactos de taxa de juros que dariam efeitos relevantes no seu capital e resultados. Tá? Bem, avançando, então, o princípio 5, ele trata basicamente das premissas de modelagem. Talvez a principal delas, a mais característica desse risco, sejam as premissas relativas às opcionalidades. Então, na mensuração dos riscos, as principais premissas de modelagem de comportamento de clientes devem ser plenamente compreendidas, consistentes e bem documentadas. Essas premissas devem ser testadas rigorosamente e alinhadas com as estratégias de negócio do banco. Deixa eu ver aqui. Eu vou detalhar um pouco mais nos próximos slides a questão da opcionalidade, mas outras premissas que ele destaca como relevantes são as premissas relacionadas à agregação de diferentes moedas. Talvez no Brasil não seja tão relevante, mas lá fora isso é muito importante. Como é que você correlaciona as medidas para cada grupo de moedas? É importante que o banco seja capaz de ter a flexibilidade de alterar essas premissas e avaliar os impactos no seu modelo interno, comparando com os modelos padronizados de Delta EVI, e que essa análise de sensibilidade esteja presente no dia a dia da gestão desse risco. Tá? Como é que o documento organiza os produtos com opcionalidades comportamentais? Então, ele agrupa em 4 grupos de produtos. Então, tem os produtos com risco de pré-pagamento da carteira ativa com taxas pré-fixadas,
O segundo grupo é o risco de saques de linha de crédito com taxas pré-fixadas. Talvez esse segundo grupo no Brasil não seja tão relevante, mas lá fora é bastante importante. O terceiro grupo é o risco de resgate antecipado no passivo. E o quarto grupo são os depósitos sem vencimento, tá? Sem vencimento contratual definido ou similares. Então, essa organização básica, é importante passar essa mensagem que os bancos devem considerar na sua gestão, né? Pelo menos a avaliação de cada um desses grupos, como é que conversa com o modelo de negócios do banco, né? Então, avançando, princípio 6, estrutura de gerenciamento. Aqui, os sistemas, rotinas e procedimentos usados para gerenciar o risco devem se basear em fontes de dados confiáveis, estar sujeitos à documentação apropriada, testes e controles para garantir a precisão dos cálculos. Os modelos utilizados para mensuração devem ser abrangentes e estar sujeitos a processos de governança relacionados a risco de modelo, inclusive sujeito à validação independente. Então, vamos falar um pouquinho de cada elemento dessa definição do princípio. Primeiro, a questão da integridade de dados. Então, as informações usadas na gestão desse risco têm que ser precisas e tempestivas. Eu diria, antes disso, tem que ser completa. Então, todas as operações sensíveis à taxa de juros têm que estar modeladas. Tá? E essa precisão e essa tempestividade, ela não pode comprometer a flexibilidade da gestão de usar essas informações, né? Então, por exemplo, o banco tem que ter a flexibilidade para incorporar cenários definidos pelo supervisor. Não pode ser um sistema hiper preciso, porém muito rígido. Então, tem que combinar as duas coisas, a precisão e a flexibilidade. Com relação à governança do risco de modelo, a primeira demanda do documento é que exista uma política formal de validação de modelos. Tá? Então, que seja, inclusive, aprovada pela alta administração. O outro ponto que está lá na definição do princípio é a existência de uma função de validação independente. Isso, eu diria que ainda é raro na gestão do risco de taxa de juros no Brasil, áreas de validação específicas para o risco de taxa de juros do Banking Book, né? E o que se espera dessa função de validação dentro da instituição? Primeiro, que ela tenha a capacidade de avaliação conceitual e metodológica. Todas as características da gestão do Banking Book têm que ser compreendidas pela área de validação, né? Todas as peculiaridades aí que a gente discutiu nos princípios. Espera-se que seja feito um monitoramento, a verificação de processo, né? Como é que é o fluxo de informações, o fluxo de gestão desse risco no banco, e que seja feita também uma análise de resultados, com backtests e comparação com benchmarks, etc., principalmente para as premissas de modelagem que a gente viu no princípio anterior, né, relativas às opcionalidades. Então, situações onde a auditoria ou validação fazem apenas uma validação do resultado de um modelo de VaR de curto prazo, eu diria que não estaria muito consistente com essa demanda aqui, né? Espera-se que a validação avance em relação a isso. Não é simplesmente validar um resultado, mas também validar os conceitos. Uma instituição que não adote as duas abordagens deveria ter algum tipo de alerta vindo da área de validação, né? Por exemplo. E também está descrito no documento que a auditoria interna ela deve verificar anualmente esse processo de governança do risco de modelo. Então, seria uma terceira linha de defesa, aí, um papel da auditoria interna. Tá? Avançando aqui, o princípio 7, o princípio de comunicação interna. Então, os resultados da mensuração, as estratégias de hedging devem ser comunicadas à alta administração, de maneira regular, em níveis relevantes de agregação. Então, basicamente, é uma comunicação frequente para a alta administração, né? Tem que ter relatórios aí periódicos, né? Onde, no mínimo, se apresente a exposição a utilização dos limites, né, a exposição corrente versus os limites definidos. Todas as avaliações feitas pelas áreas independentes de validação e auditoria também devem estar presentes nessa comunicação à auto-administração. Interessante que o documento ele enfatiza efeitos de portfólios marcados a mercados que estão no Banking Book, então, títulos disponíveis para venda, derivativos, é importante que tenha um reporte específico para a auto-administração desse efeito. É comum a gente ver em algumas instituições limites específicos para esse tipo de portfólio no Banking Book.
E alguns elementos básicos desse reporte seria a própria mensuração do delta-IV e do delta-NII, é natural que esteja presente nesse reporte, os impactos das premissas de modelagem também, e os resultados de teste de estresse, né? Então, é um princípio aí bastante direto. Avançando, o princípio 8 é o que fala da divulgação ou do disclosure externo. Essa é uma novidade em relação a 2004. Então, esse documento agora ele já está muito alinhado com o Pilar 3, ele faz uma demanda específica para a divulgação pública dos resultados da mensuração. Então, as informações sobre o nível de exposição e práticas de controle e mensuração devem ser divulgadas ao público regularmente. Com uma frequência anual, essa divulgação, isso está descrito no documento, tem que ter um disclosure tanto quantitativo quanto qualitativo. Na parte quantitativa, é demandada o resultado da análise do choque no delta-IV e no delta-NII, usando cenários padronizados. Então, são 6 cenários para o delta-IV e 2 cenários para o delta-NII. Para o delta-NII, só são os cenários paralelos de alta e baixa. Com relação às informações qualitativas, é uma série de informações, basicamente uma descrição das premissas de modelagem que o banco usa, das premissas de construção de choques, o tratamento das opcionalidades e assim por diante. Eu trouxe aqui para ilustrar as 2 tabelas que estão no documento. Então, a tabela A é a que se refere às informações qualitativas, né? Ele é um formato mais flexível, segundo o documento, onde basicamente o banco vai descrever a forma de gerir o seu risco. Tá? E a tabela B, que trata das informações quantitativas, então aqui é interessante a gente destacar que, para cada um dos cenários, né, a gente tem os 6 cenários aqui, o documento pede que seja apresentado o efeito no delta-IV na data base e no ano anterior. E para o delta-NII, você faz a mesma coisa só para os 2 cenários, o paralelo de alta e o paralelo de baixa. Ele também pede para que seja apresentado o capital Tier 1 aqui, para que diretamente a gente possa comparar os impactos de valor econômico e de resultados com o capital Tier 1. Tá? Nesse momento aqui, o documento ele define para o NII o que é chamado de intervalo de análise, o rolling period, que ele chama aqui, né, que é definido como 1 ano. Então, o impacto na margem tem que ser considerando o intervalo de 1 ano. Tá? Eu vou detalhar mais à frente esses outros conceitos de intervalo de análise para ficar bem claro. Então, nessa divulgação, ele coloca algumas restrições para a divulgação do impacto no IVI e para o impacto no NII. Para o impacto no IVI, ele define claramente que não deve ser considerado o capital próprio na mensuração do delta-IVI. Ou seja, a definição de um fluxo de caixa virtual aí para representar o capital próprio, ele é vetado aqui para fins de divulgação. Deve incluir todas as posições sensíveis a risco de juros, deve ser dado um disclosure ao tratamento dado para o spread de crédito. Então, eu não sei se ficou claro aqui, mas, de acordo com o documento, não necessariamente a metodologia de disclosure é padronizada. Então, a critério do supervisor, o banco pode usar o seu modelo interno para fazer a divulgação do impacto no delta-IVI. Dessa forma, inclusive, o banco pode descontar os fluxos de caixa usando curvas com spread de crédito. Se ele fizer isso, ele tem que dar um disclosure de como ele faz isso, de como ele constrói essas curvas considerando spread de crédito. Ainda para o delta-IVI, outro critério aí restritivo na verdade, desculpe, a própria definição do IVI é um runoff para o balanço, tá? Então é um modelo simplificado de delta-IVI. No delta-NII, o documento já define que na construção das posições e dos fluxos de caixa seja considerado o spread de crédito. Tá? Aqui não é opcional, isso aqui é uma restrição, é uma necessidade colocada pelo documento. Ele define o balanço estático, né? Então, mesmo sendo um modelo interno aqui, nesse caso da divulgação tem que usar um balanço estático para o caso do delta-NII. E é nesse momento que ele também define a questão do rolling period de 12 meses. Tá? Então,
Só para ilustrar um pouco isso, são dois conceitos, né? Então, tem o conceito do horizonte de análise, que é o time horizon, né? Que o documento cita que pode ser de 1 até 5 anos. Tá? Então, aqui no meu exemplo, eu coloquei um horizonte de análise de 3 anos, onde você tem intervalos de análise de 12 meses. Tá? Ou seja, mesmo que a instituição calcule o NII trimestralmente, quando for divulgar para público, ela tem que consolidar isso de uma forma anual. Tá? E só aproveitando também aqui, para não confundir também com o conceito de holding period, né, que é muito útil na definição dos cenários de choques. Aqui, então, a gente tem 3 conceitos, basicamente, é o horizonte de análise, o intervalo de análise, o horizonte de manutenção, que seria o holding period. Tá? Avançando, o princípio 9 é o último princípio aí para os bancos, é o princípio que trata da alocação de capital. A adequação de capital para o risco deve ser considerado como parte do processo de ICAP do banco, aprovado pelo órgão regulador em linha com a tolerância a esse risco. Então, é um modelo interno de alocação de capital. Né? Então, não haverá um padrão específico para a definição de capital vindo do Banco Central, ou do regulador. Né? O cálculo de capital deve considerar impactos em valor econômico e resultados. Tá? E aqui eu destaco que são análises consistentes com cada uma das abordagens. Né? Então, por exemplo, lá no documento de consulta pública, a gente via algumas alternativas de tratamento de capital que acabaram não aparecendo nesse documento final, mas lá a gente tinha o que era chamado de earnings overlay. Então, era o resultado eventualmente compensando impactos de valor econômico. Aqui eu chamo a atenção que não é isso que está escrito aqui. Na verdade, o banco tem que tratar as duas abordagens de formas independentes. Tá? Se for haver algum tipo de offset, de compensação no valor econômico, isso fica no modelo de valor econômico, mas isso não limita a necessidade do banco fazer um tratamento específico para a margem de juros. Tá? Então, uma avaliação completa do capital do banco tem que considerar as duas abordagens de avaliação desse risco. Outra questão importante é que o tratamento dado para capital, o planejamento de capital para esse risco, até a forma de chegar no capital tem que estar ligada, primeiro, à forma de mensuração usada na gestão, e segundo, tem que estar integrada ao dia a dia da gestão do banco. Né? Então, eventualmente, a gente encontra nos bancos uma metodologia para fazer a gestão do risco e outra metodologia para capital. Aqui, o princípio ele é claro, que a mesma metodologia usada na gestão tem que ser usada para capital. E aqui ele elenca uma série de elementos que devem ser considerados pelo banco quando for fazer a sua avaliação de capital para o risco de juros. Né? Então, primeiro, novamente, as duas abordagens devem ser consideradas. O impacto de perdas embutidas também deve ser considerado no processo de avaliação de capital do banco. Aqui eu acho que vale a pena a gente lembrar um pouquinho esse conceito. Né? Quando o banco faz a conta do IVI, o primeiro passo ele tem que marcar, principalmente as posições acruadas, a mercado. E ao fazer essa marcação para fazer o cálculo do IVI no cenário base, você tem ou perdas ou ganhos embutidos, né? A diferença do valor acruado para o valor marcado a mercado. Eventualmente, esse resultado pode ser superior ao resultado do choque no IVI. Tá? Então, é só chamar a atenção que para você fazer uma análise completa de valor econômico, você tem que levar primeiro em conta os ganhos e perdas embutidos. Né? Outro ponto a ser considerado na alocação de capital é a sensibilidade das premissas chaves de modelagem, principalmente as premissas de opcionalidades. Né? O efeito do risco de base, aqui eu diria que é mais crítico quando numa avaliação de margem de juros. Né? Se você fizer uma avaliação por gap analysis, que dá um choque padrão para todos os fatores de risco, você, de forma inerente, está trazendo um risco de base. E se houver alguma dificuldade para a instituição tratar esse risco de base, isso também tem que ser avaliado no processo de alocação de capital. Um outro item é a consistência com limites internos. Né? Então, aqui é interessante o documento trazer isso.
é necessário que exista alguma coerência entre o nível de limite colocado para a instituição e o capital alocado. Não faz muito sentido, quando a instituição utiliza todo o seu limite, ela não ter capital suficiente para isso. É só fazer uma calibragem adequada do capital vis-à-vis o apetite a risco demonstrado nos limites. Outros pontos aí que também estão no documento é a efetividade de hedges e o custo para a montagem de hedges. Então, se for muito difícil, muito custoso para a instituição fazer um hedge estrutural do seu balanço, isso também tem que ser considerado no seu processo de avaliação de capital. Mais alguns detalhes, né? O capital tem que ser avaliado em nível de cada entidade do conglomerado e também na agregação do conglomerado como um todo. E, por fim, as circunstâncias nas quais o risco se materializa. Isso é interessante, né? É um pouco a essência para que o capital está sendo usado, né? Então, em qual situação aquele risco vai se materializar. Aqui é interessante conceitos de going concern, ou de liquidação da instituição, etc. É interessante que a instituição avalie essas circunstâncias, né, para que a alocação de capital tenha um sentido claro com o que se busca avaliar, né. O princípio 10, então, a gente agora começa a falar dos princípios para os supervisores, né, não mais os princípios para os bancos. O princípio 10 ele trata das informações necessárias para a supervisão. Então, ele diz o seguinte: o supervisor deve, em uma base regular, recolher informação suficiente dos bancos para ser capaz de acompanhar tendências, disposições do risco, avaliar a solidez da gestão e identificar bancos outlier, os quais devem ser objeto de revisão e devem manter capital regulamentar adicional. Então, o primeiro conjunto de informações básicas são aquelas que permitam ao supervisor aplicar o teste de outlier, que a gente vai detalhar um pouco no princípio 12. Aqui chamando a atenção que, atualmente, nós já temos um conjunto relevante de informações, né, tanto no DRM quanto as informações lá da 3365 no artigo 2, já são bastante interessantes para uma análise da exposição por parte do supervisor, mas é muito provável que essas informações sejam aperfeiçoadas aí num horizonte de curto, médio prazo. E um papel importante dessas informações recebidas pelo supervisor é a comparabilidade, né? Então, o supervisor tem condição de definir padrões aí conforme os modelos de negócio para os bancos a partir dessas informações. E o documento deixa claro que o supervisor ele tem discricionariedade para coletar informações adicionais, tá? Então, por exemplo, hoje o nosso DRM ele é muito mais um maturity gap do que um repricing gap. Então, eventualmente, o supervisor tem a discricionariedade para solicitar um repricing gap das instituições, né? Como é que é o comportamento das exposições do ponto de vista de repricing, né? Não só no vencimento. Toda a questão de modelagem de opcionalidade, seja de depósito em vencimento, resgate antecipado, são informações que o supervisor pode solicitar para a instituição. O tratamento do capital próprio, eventualmente instituições que considerem o capital próprio no seu modelo interno de mensuração, é importante que ele tenha a capacidade de informar o supervisor o impacto desse capital próprio, caso ela utilize ou não utilize na mensuração do DEL-TVI, por exemplo. Então, a instituição tem que ser capaz de fazer essa avaliação com e sem o capital próprio. Outro ponto aqui que também está no documento é que o supervisor pode solicitar os resultados em cenários estressados. Então, a instituição tem que ser capaz de fornecer para o supervisor as informações relativas a cenários de estresse. Eu agregaria aqui também mais um efeito que é importante, por exemplo, instituições que usam transferências internas de risco, eu acho que é importante que elas tenham a capacidade de informar para o supervisor os efeitos com e sem transferências internas de risco entre as carteiras banking e trading. Seria mais um exemplo aqui de informações adicionais requeridas pelo supervisor. O princípio 11, ele trata basicamente do processo de supervisão ao risco de taxa de juros. Então, são mais orientações para os supervisores, né? Então, os supervisores devem avaliar regularmente o risco de juros nos bancos,
a eficácia das abordagens que os bancos utilizam para identificar, medir, monitorar e controlar. Eles devem empregar recursos especializados para realizar essas avaliações e deve haver uma cooperação internacional entre os diversos países, jurisdições, para trocar informações relativas ao risco de taxa de juros no Banking Book. Então, essa verificação frequente aí por parte da supervisão, ela já acontece na realidade da supervisão hoje, né? Obviamente levando em conta critérios de proporcionalidade, quanto mais complexo, mais sofisticado, mais frequente a análise do risco de juros deve ser. Equipes especializadas de supervisão, isso também já é uma realidade hoje na estrutura da supervisão direta e indireta do Banco Central. Uma novidade é que o monitoramento do risco de juros ele deve ser feito tanto em termos de valor econômico quanto em termos de delta NII, de resultados, né? Hoje, o monitoramento ele é muito focado no valor econômico. E outro ponto que está no documento também é que o supervisor ele pode utilizar estimativas próprias a partir de todas essas informações coletadas para eventualmente chegar num capital de referência, numa R-Ban de referência, para ter um diálogo mais direto com os bancos, para comparar o capital alocado pelo banco com um capital de referência calculado pelo próprio supervisor. E no princípio 11 também, ele define um escopo mínimo de supervisão. Então, quais seriam os elementos mínimos de um processo de supervisão para o risco de taxa de juros no Nubank, né? Então, primeiro, a avaliação do nível da exposição, da complexidade e do nível. Também a efetividade dos limites de valor econômico e de resultados. A adequação dessa exposição, considerando perdas embutidas em relação ao capital existente, aos resultados existentes, ao perfil de risco da instituição. Outro ponto de análise da supervisão, a efetividade da fiscalização exercida pela alta administração. Então, de fato, a alta administração está participando do processo de gestão desse risco, se tem todos os conhecimentos e habilidades necessárias para fazer essa avaliação de forma consistente. A adequação de controles internos e do sistema de informações gerenciais, né, se as informações são tempestivas, se são precisas e completas. A supervisão deve avaliar também o teste de estresse, se ele captura as peculiaridades do modelo de negócios da instituição, né, ou se é um teste de estresse só baseado em premissas do regulador. A existência de uma validação interna, né, com todos aqueles elementos que a gente discutiu no princípio específico da validação interna. A existência de uma auditoria interna que tenha no seu plano de auditoria uma avaliação específica para esse risco, para o risco de modelo relativo a esse risco, e a efetividade das estratégias de hedging. Então, são todos os elementos, um escopo mínimo de supervisão que está previsto nesse documento de Basileia. Outro ponto fundamental, aí também previsto no escopo mínimo da supervisão, é a avaliação da adequação do capital relativo ao risco de juros, né? De acordo com todos os requisitos mínimos que estão lá no princípio 9 para os bancos, a supervisão deve avaliar se a instituição está aderente àqueles princípios, aqueles elementos do princípio 9. Tá? E caso isso não ocorra, a consequência seria, a primeira coisa, uma verificação mais aprofundada por parte da supervisão, né? Uma verificação mais detalhada. Em situações extremas, um capital adicional e outras ações de mitigação eventuais. Então, nesse princípio 11 aqui, relativo ao processo de supervisão, ele deixa claro que a avaliação de capital não está limitada ao teste de outlier que vai ser definido no próximo princípio. Então, independente da instituição ser ou não outlier, é um critério da supervisão fazer essa avaliação do capital e definir a sua adequação ou não. Então, o último princípio, o princípio 12, relativo a ações de mitigação e capital adicional. Os supervisores devem publicar os seus critérios para a identificação de bancos outlier. Os bancos identificados como outlier devem ser considerados como tendo potencialmente risco de juros indevido. Não quer dizer que se ele for outlier, necessariamente ele é indevido. Potencialmente é indevido. Quando uma avaliação de exposição de um banco revelar uma gestão inadequada ou um nível excessivo de risco, ao capital ou aos resultados ou ao perfil de risco, os supervisores devem agir
utilizando ações de mitigação e ou capital adicional. Então, qual que é o teste de outlier definido por esse documento? Uma variação no delta EVI que supere 15% do capital nível 1 é o limite para você considerar um banco como sendo outlier. E aqui eu chamo a atenção que ele ficou bem mais restritivo em relação ao documento de 2004, porque alterou-se tanto o nível, antes era 20%, agora caiu para 15%, e antes era o capital nível 1 mais 2, e agora é só o capital nível 1. Então, uma tendência é que nós tenhamos mais bancos outliers aí por esse novo critério. O documento deixa claro que fica a critério do supervisor de cada país definir outros testes de outlier. Tá? Esse aqui é o necessário. Então, todos os países vão usar esse aqui, mas, eventualmente, a gente pode ter um teste de outlier para NII, um teste de outlier para perda embutida, mas, no mínimo, o teste do delta EVI com 15% do nível 1. Então, eu já falei, né, o banco sendo outlier, ele potencialmente é considerado como inadequado, né, não necessariamente é inadequado, e deverão passar por verificação. Aqui é importante citar que tem alguns modelos de negócio que o banco estruturalmente ele tem, por exemplo, uma sensibilidade passiva. Então, carteiras hipotecárias muito longas tendem a ter um impacto no EVI maior, né, caso o banco não faça hedge. Então, isso é estruturalmente coerente com o modelo de negócio do banco. Então, a gente pode ter situações em que o banco permaneça outlier, né, ele vai ter esse choque aí, 15%, mas e a gente não tem que demandar um capital para tirá-lo dessa situação de outlier. Então, só deixar isso claro. Né? Eu já falei aqui, né, todos os critérios que o supervisor vai usar para fazer essa avaliação. Ele vai avaliar o delta EVI, o delta NII e as perdas embutidas. E, eventualmente, se realmente a gestão for deficiente, se isso for constatado, o supervisor vai demandar melhorias de modelo ou a utilização do modelo padronizado para o EVI. Então, aí é o conceito do fallback, eu diria. Né? Então, caso o banco não tenha uma mensuração adequada para o EVI, o modelo padronizado de EVI, que o Júlio vai detalhar agora, passa a ser obrigatório para o banco. Né? E se tiver uma gestão inadequada e um nível excessivo de risco de juros, quais são as consequências? Né? Quais são o que o supervisor vai demandar? Então, eventualmente, a redução das exposições ou a utilização de hedges, o capital adicional, alterações na modelagem do risco, né, nos parâmetros internos de modelagem e melhorias na estrutura de gestão de risco. Mais uma vez, o teste de outlier ele não define o montante de capital adicional, a forma que ficou definida no documento, então não existe um critério específico, fica a critério da supervisão nessas situações extremas, definir qual seria esse add-on para o risco de juros. E lembrando que lá no princípio 11, a supervisão ela pode usar estimativas próprias de mensuração que a levariam a fazer esse cálculo de um capital de referência aí para usar nessas situações. E o último slide aqui, eu montei essa tabela aqui, o intuito é ajudar na compreensão, tá? Não sei se eu fui feliz, mas explorar um pouco esses diferentes eventos aí que os bancos vão ter que passar, né? Então, desde a mensuração do risco por delta EVI e delta NII, né, que é o insumo tanto para a sua gestão quanto para a sua alocação de capital, mas o banco também vai ter que ter o disclosure público, vai passar pelo teste de outlier, ele vai ter que fazer o teste de estresse. Então, só explorando um pouco aqui, a mensuração do risco, claramente, é um modelo interno. Tá? Porém, os cenários de choques, ele vai ter que considerar alguns cenários padronizados pelo regulador aqui no seu modelo interno de mensuração. Na mensuração não são previstas premissas de modelagens padronizadas, por exemplo, velocidade de pré-pagamento, velocidade de resgate antecipado. Na mensuração não existe uma previsão para a padronização disso. Também não tem restrições no cálculo do delta EVI, não tem restrições no cálculo do delta NII. Então, existe realmente uma flexibilidade grande para o banco fazer a sua mensuração e a sua alocação de capital. Já no disclosure público e no teste de outlier,
fica a critério do supervisor definir a necessidade ou não do uso da metodologia padronizada do DeltaVI. Então, a princípio, os bancos poderiam usar os seus modelos internos para disclosure e para teste de outlier, mas, caso o supervisor demande, ele vai ter que usar o modelo padronizado de cálculo do IVI, que o Júlio vai falar daqui para frente. Os cenários dos choques, tanto para disclosure quanto para outlier, são padronizados. São aqueles 6 cenários que a gente mostrou lá nos princípios. As premissas de modelagem, se for modelo interno, são premissas próprias. Se for padronizado, são as premissas de modelagem do modelo padronizado de IVI. E o disclosure público tem restrições para o DeltaVI, para o DeltaNII. E o teste de outlier, como ele é só feito para DeltaVI, não se aplica aqui restrições para o DeltaNII. E o teste de estresse, a grosso modo, é basicamente um modelo interno, contando com cenários mais severos aqui de choques nos juros. Tá? O objetivo aqui foi mais ou menos organizar todas essas informações que confundem um pouco o disclosure, o teste de outlier, o que é uma coisa e o que é outra. Acho que aqui deixar claro isso. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado aí pela atenção. Bom, pessoal, bom dia. Como já foi comentado, sou Júlio Salvador, faço parte do Departamento de Regulação Prudencial e trabalho com temas relacionados a risco de mercado, tanto Fundamental Review quanto IRRBV. Então, dando continuidade à fala do Luiz, vou comentar um pouco sobre a abordagem padronizada e pretendo incluir aí alguns detalhes sobre os cenários, a definição dos choques. Além disso, pretendo falar um pouco também sobre o fluxo de cálculo para o DeltaVI padronizado e também sobre as opcionalidades do Banking Book. Então, vamos lá. Estou iniciando falando um pouquinho dos choques. Como o Luiz já comentou, a abordagem de Pilar 2 ela tem um enfoque em modelos internos. Só que, por outro lado, a divulgação ela segue uma série de requisitos e um deles é a utilização de cenários padronizados. Tanto para quem utiliza modelo interno, quanto para quem utiliza modelo padronizado. Então, a ideia aqui, a partir desse slide, listar as principais características aí desejadas para esses choques nas curvas de juros. Então, vocês vão ver que muitas dessas características já são bastante conhecidas, né? Não são nenhuma grande novidade, e já fazem parte do dia a dia da gestão dos bancos. Então, bom, aqui os principais pontos são os seguintes. Os choques eles devem refletir um ambiente de estresse de mercado. A magnitude tem que ser suficientemente grande para capturar o efeito das não linearidades. Ou seja, né, ele tem que haver um reflexo nos pré-pagamentos, nos resgates antecipados da instituição. Outro ponto importante aqui é que a magnitude desses choques ela tem que ser alinhada com o horizonte temporal das operações do Banking Book. E, obviamente, né, esse horizonte temporal definido ele tem que estar consistente com as características das posições da instituição. Esses cenários eles têm que considerar todas as curvas de juros das principais posições do banco. E, para finalizar, tem que ser uma metodologia simples, flexível e tem que ter uma recalibragem periódica. Bom, então, ainda em relação aos choques, o princípio de disclosure, que o Luiz comentou, o princípio 8, ele tem 6 cenários, sendo 2 específicos para o NII, paralelo de alta e baixa, e cenários aí adicionais para o DeltaVI, né? Rotação de alta, steepener, rotação de baixa, flattener, e choques de curto prazo, alta e baixa. E o comitê também definiu alguns caps e floors para todos os cenários. Então, os caps são os seguintes, são 500 basis points para variações no curto prazo, 300 para longo prazo e 400 para choque paralelo. Em todos esses cenários, eles têm um floor de 100 basis points. Então, aqui só um comentário que eu acho que é importante, é que o comitê ele considerou inicialmente 12 cenários, só que por alguns critérios de frequência de ocorrência e relevância, ele selecionou só aqueles 6 cenários mais relevantes, que são esses que a gente vai utilizar na metodologia padronizada. Então, agora, entrando em detalhe
um pouquinho mais na parte técnica, né? Assim, em resumo, esses choques eles são compostos aí pelo produto de dois elementos. O primeiro dele é o parâmetro R barra e, por último, um escalar S, né? Que tem como objetivo definir as características específicas de cada um dos cenários. Estou explicando um pouco melhor isso, né? Falando mais detalhadamente. O parâmetro R barra, ele representa aí o nível do choque para cada um dos cenários, conforme apresentado para a tabela, nessa tabela. Então, se a gente olhar, por exemplo, a curva em reais, para choques paralelos, esse parâmetro ele representa aí 400 basis points. Para choques de curto prazo, 500 basis points. E eu passo aqui para choques de longo prazo, esse parâmetro ele é 300 basis points. Bom, então, dando continuidade, né, o segundo elemento ele é o escalar S. E o que ele significa? Ele corresponde a 1 para choques paralelos. Então, por exemplo, no caso de choques paralelos aqui para reais, a gente tem aqui um choque de 400 basis points, que vai ser aplicado a todos os pontos da curva. Então, esse escalar S, para cada um dos pontos, ele é igual a 1. Para os demais choques, tanto os de curto prazo como os de longo prazo, existe uma curva exponencial de acordo com o gráfico. Então, isso significa o seguinte, que, por exemplo, o fator S, ele dá pesos para cada ponto da curva de juros. Então, no caso das curvas em reais, para o choque de, por exemplo, alta de curto prazo, o nível do choque ele é integral no curto prazo e tende a zero no longo prazo, como mostra, como a gente consegue ver na curva verde, que seria o choque de curto prazo. Tá, então, é uma curva, né, decrescente aí, tendendo a zero. Então, aqui, só para ilustrar, esse slide aqui ele apresenta cada uma das funções que eu comentei anteriormente. Então, é um parâmetro R, que é definido na tabela, multiplicado por uma função que dá peso para cada ponto da curva de juros e gera os shapes que a gente estava comentando, né? O choque paralelo de alta e baixa no curto prazo e torção. Então, terminando um pouco essa parte de cenários, eu vou falar um pouquinho agora sobre a metodologia padronizada. Acho que a mensagem mais importante aqui é que a metodologia padronizada ela só abrange o cálculo de delta e VI. Então, não existe um cálculo padronizado para delta e NII, dado que para a metodologia de resultados ela tem uma grande quantidade de premissas, uma grande quantidade de parâmetros a serem definidos. Então, nesse contexto, essa metodologia padronizada ela pode servir, como o Luiz falou, de fallback de modelos internos. Ela também pode ser determinada, a utilização pode ser determinada pelo supervisor local, caso ele julgue que a medida produzida pelo banco ela é inadequada ou identifique algum tipo de deficiência material na estrutura do gerenciamento do banking book. Por outro lado, os bancos também podem optar voluntariamente em utilizar a metodologia padronizada, tanto para fins de gestão quanto para teste de materialidade, outlier e disclosure de informações. Então, terminando essa primeira parte introdutória, agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais etapas do cálculo da metodologia padronizada do delta e VI. Bom, a primeira etapa ela consiste na classificação das posições do banking book, que são sensíveis a variações nos juros, em 3 categorias. As posições sujeitas à padronização, as menos sujeitas à padronização e aquelas que não são sujeitas à padronização. E resumidamente, né, o que cada uma delas representa? As operações sujeitas à padronização, elas são aquelas que os fluxos são alocados aí diretamente nas bandas temporais, né, de acordo com o prazo contratual, com o reprice das taxas de juros. Então, a gente pode incluir o que? As operações de crédito pré-fixadas e que não tenham nenhum tipo de opcionalidade embutida. E já as menos sujeitas à padronização, assim, englobam aquelas opções que o Luiz comentou, né? São aquelas opções explícitas de bolsa ou balcão, ou aquelas que são implícitas nos produtos bancários. Então, aqui, a principal característica dessas opções é que elas tornam incertos os reprices dos fluxos de caixa. Já a terceira categoria, né, que são as operações não sujeitas à padronização, a gente pode destacar aqui os depósitos sem vencimento, né?
que são aqueles em que não existe vencimento contratual definido e o cliente pode sacar o depósito a qualquer momento. Nessa mesma categoria também, a gente pode encaixar as opcionalidades comportamentais, que são basicamente, para o Banking Book, o resgate antecipado de depósitos a prazo e pré-pagamento de operações de crédito pré-fixadas. Então, essa primeira etapa, ela simplesmente segrega as informações e faz as alocações. Já a segunda etapa, ela se refere à alocação dos fluxos desses produtos nas bandas temporais ou vértices. O modelo ele deixa você alocar tanto em buckets como vértices. Então, essa etapa aqui, ela inclui as posições que são sujeitas à padronização e as não sujeitas à padronização. E daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho de como a gente vai tratar os depósitos sem vencimento e as opcionalidades comportamentais. Então, uma coisa que é importante notar nesse gráfico é que as posições menos sujeitas à padronização, nesse caso, como eu comentei, as opções de bolsa, balcão e aquelas que são embutidas nos produtos bancários, elas vão ter um tratamento apartado, que eu vou comentar mais à frente. Então, essas opções elas não entram no fluxo de caixa via delta. Elas são um add-on, a variação no preço ele é um add-on no delta TVI que vai entrar posteriormente. Bom, já na terceira etapa, né, uma vez que todos os fluxos já foram alocados de maneira adequada, ela consiste na determinação do delta TVI para cada um dos cenários em cada uma das moedas. Então, como o Luiz já comentou, né, para o cálculo do delta TVI, nós vamos utilizar os 6 cenários e para o delta NII, somente 2. Um choque paralelo de alta e baixa. E lembrando que não existe uma metodologia padronizada para delta NII. Só foi elaborada uma metodologia padronizada para delta TVI. E finalizando esse slide, né, a quarta etapa é aquela das posições menos sujeitas à padronização. Então, ela consiste num processo de inclusão de um add-on no delta TVI. Então, aqui são incorporadas todas as variações de preço daquelas opções. E essa variação de preço ela é resultante da aplicação dos 6 cenários e também de um choque na volatilidade implícita dessas opções. Um choque de 25% nessas volatilidades implícitas. Já a quinta e última etapa do fluxo, ela corresponde a 2 processos. Então, o primeiro deles é a agregação de moedas. Então, aqui são consideradas somente as perdas no delta TVI entre todas as moedas em um único cenário. Então, uma vez calculado o delta TVI por moeda, a consolidação dos resultados, ela despreza os ganhos e considera somente as perdas. Então, aqui, ou seja, né, não ocorre um net de ganhos e perdas em diferentes moedas em um mesmo cenário. Um ponto que eu acho importante aqui é lembrar que o supervisor ele tem a discricionalidade de implantar um método diferente para agregação de moedas dentro desse escopo de modelo padronizado. E, para finalizar, a gente tem o cálculo propriamente dito do delta TVI, que é bastante simples, eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Aqui, mudando um pouco de assunto agora, dado que a gente já viu todas as etapas para cálculo do delta TVI, vou entrar em detalhe alguns pontos mais específicos. E começando aqui pela definição das bandas temporais ou vértices, né? Então, bom, os bancos eles têm que projetar todos os fluxos de caixa do Banking Book que são sensíveis a variações dos juros e devem alocar esses fluxos em bandas temporais ou vértices, que são esses apresentados aqui na tabela. E aqui, como a gente pode ver, os buckets de curto prazo, eles englobam aí, além do bucket overnight, bandas trimestrais até 1 ano e semestrais até 2 anos. Os de médio prazo, eles são faixas anuais aí que variam de 2 a 7 anos. E os buckets de longo prazo aqui são aqui faixas anuais de 7 a 10 anos. E faixas de 5 anos aí, até o bucket de 20 anos. O que totaliza 19 buckets. Ou vértices. Bom, agora, a partir desse slide, nós vamos ver aqui algumas características peculiares, né, nas posições que não são sujeitas à padronização, que são os depósitos sem vencimento e as opcionalidades comportamentais. São aquelas que eu comentei anteriormente, né, o resgate antecipado e o pré-pagamento.
E para cada uma dessas categorias, é importante mencionar que os bancos eles podem usar, apesar de ser um modelo padronizado, os bancos podem usar suas estimativas internas, né? Ou o Banco Central pode definir algum cenário base. Então, por exemplo, para o tratamento dos depósitos sem vencimento, os bancos eles utilizam seus próprios parâmetros aí para determinar a parcela de core deposits. Só que existem aí alguns caps, por exemplo, na proporção de core deposits em relação ao total, e também existe um cap no prazo médio da carteira. Então, o banco pode alocar esses fluxos de caixa a seu critério, mas existe aí um cap no prazo médio dessa carteira. Agora, já para as opcionalidades comportamentais, também existem algumas metodologias para definição da taxa de resgate antecipado, para definição da taxa de pré-pagamento, e nos próximos slides aqui eu vou passar um pouco mais em detalhe em cada uma delas. Então, como eu comentei no slide anterior, para o tratamento aqui de depósitos sem vencimento, né, os bancos eles podem utilizar aí seus parâmetros internos para determinar a parcela de core deposits da sua carteira. Então, a abordagem ela consiste, primeiramente, na separação dos depósitos com base no tipo de depositante, atacado ou varejo, e na natureza desse depósito, né, se é um depósito transacional ou um depósito não transacional. E, posteriormente, esses saldos são segregados em duas categorias, core e não core, com base nos parâmetros internos aí da própria IF. E, entrando um pouquinho mais em detalhe nessa metodologia, então ela consiste, primeiramente, na separação entre aquele volume estável e volátil, com base numa observação de 10 anos das contas de depósito sem vencimento. Então, aqui um ponto importante aqui é que a parcela estável ela é separada em core e não core. E o critério de seleção aqui é a parcela dos depósitos estáveis que são sensíveis a juros. Então, somente vai ser core deposit aquilo que é estável e também é insensível à variação dos juros. Então, são contas que têm uma estabilidade de depósitos e que ela se mantém no banco quando a gente tem um choque na curva de juros. Então, esses são os core deposits, né? Então, aqui a gente tem duas etapas aqui nessa definição. Então, ainda sobre a metodologia padronizada, como eu já comentei, ela tem que ser baseada aí na segregação de depósitos de atacado e varejo, sendo que os depósitos de atacado e varejo, sendo que os depósitos de varejo, na verdade, são segregados aí em contas transacionais e não transacionais. Então, o que são essas contas transacionais, né? São aquelas em que, em geral, ocorrem créditos de salário, pensão, ou que o cliente efetue algum tipo de pagamento de conta. Então, em geral, são contas aí isentas de remuneração e elas apresentam maior estabilidade. Então, para cada uma dessas categorias de depósitos, existem aí alguns tetos para a proporção de core deposits e para o prazo, né, dessa mesma carteira, conforme é apresentado na tabela. Então, aqui, o cap de core deposits ele é definido em 90% para os depósitos de varejo transacionais, 70% para os depósitos de varejo não transacionais e 50% para os depósitos de atacado. Já o cap, né, para o prazo médio desses core deposits, é definido em 5 anos para depósitos de varejo, 4 anos e meio para depósitos 5 anos para depósitos de varejo transacionais, 4 anos e meio para depósitos de varejo não transacionais e 4 anos aí para os depósitos de atacado. Então, aqui eu acho que uma mensagem importante é que, na prática, os clientes eles respondem aí de maneira diferente a alterações nos juros. E não existe um consenso de metodologia, né, um processo único para identificar esses core deposits, né? Uma metodologia única que possa ser aplicada aí de maneira uniforme em todas as jurisdições. Então, aqui o que existe é um trade-off, né, entre acurácia e simplicidade entre os modelos internos e os modelos padronizados. Bom, então, e finalizando, né, acho que a próxima etapa aqui é a definição da parcela de core e não core deposits, né? E a próxima etapa aqui é a alocação desses fluxos, né, nas bandas temporais. E
Como que é feita essa alocação na abordagem padronizada? A parcela volátil dos saldos ela é alocada no bucket overnight. Já a parcela core, como eu comentei, ela é alocada a critério da instituição, só que respeitando aqueles caps. Então, o banco pode alocar da maneira que ele achar mais apropriada, desde que o prazo médio aí não supere os caps da tabela anterior. Então, ele pode até alongar esses core deposits, né, desde que não supere aí 4 anos para varejo, 4 anos e meio para varejo transacional e 5 anos para varejo, 4 anos e meio para varejo não transacional e 5 anos para varejo transacional. A gente está falando aqui praticamente de depósito de poupança e depósito à vista. Bom, então agora comentando um pouquinho sobre as opcionalidades comportamentais. Como eu já comentei anteriormente, além dos depósitos sem vencimento, a gente tem uma outra categoria aqui de produtos que não são sujeitos à padronização, que são as opcionalidades comportamentais, que são aquelas que, quando exercidas, elas alteram o timing dos fluxos de caixa, e não mais o repricing, né? Não são caps e floors em produtos embutidos, né? Ele não altera a taxa, ele altera o timing dos fluxos de caixa. Então, nessa categoria, entram os pré-pagamentos de operações de crédito e resgate antecipado de depósitos a prazo pré-fixados. Então, da mesma forma que a gente conversou agora há pouco sobre os depósitos sem vencimento, aqui também existe um modelo padronizado e os bancos têm liberdade de padronização, de parametrização, na verdade, de algumas variáveis desse modelo. E eu vou comentar isso a partir do próximo slide, né? Um pouquinho da abordagem padronizada para essas opcionalidades. Bom, uma das principais opcionalidades do Banking Book são o pré-pagamento de operações de crédito. E o modelo padronizado, ele assume uma taxa de pré-pagamento para o cenário base e volumes de pré-pagamento para cada um dos cenários. Então, o racional aqui é que em cenários de queda de juros, vai ocorrer um aumento da taxa de pré-pagamento e em cenários de alta de juros vai ocorrer uma redução desses pré-pagamentos. Sendo assim, aquela parcela de pré-pagamento, aquela parcela que é sujeita a pré-pagamento, ela vai ser alocada no bucket overnight e o restante vai ser alocado nos respectivos prazos aí da operação. Já a segunda e última opcionalidade, ela se refere aí ao resgate antecipado de depósitos a prazo pré-fixados. Então, novamente, né, da mesma forma que a gente viu para operações de crédito, para pré-pagamento de operações de crédito, agora a gente define uma taxa de resgate antecipado para o cenário base e também multiplicadores para algum dos cenários. Então, nessa modelagem, cenários de queda de juros representam aí uma redução da taxa de resgate antecipado e alta de juros aí representa um aumento da taxa de resgate. E tudo isso vai ter que estar refletido nos cash flows. Então, aqui acho que vale uma última observação, né, é que aqueles depósitos que não têm cláusula de resgate antecipado ou que tenham algum tipo de penalidade, eles podem ser alocados aí no vencimento contratual e ficam fora desse escopo. Bom, então, assim, terminando um pouquinho essa parte de opcionalidades comportamentais, acho que fica pendente aqui o tratamento das opções de juros, né, que fazem parte aí do portfólio do Banking Book. Então, nessa categoria, são aquelas opções que o documento chama de explícitas. São as opções de bolsa, balcão, e aquelas opções implícitas, né, aquelas que estão embutidas nos produtos financeiros. Um exemplo aqui seriam, por exemplo, operações de crédito floating com caps e floors, por exemplo. Então, um ponto importante aqui é que, nesse contexto aqui, a gente trata somente as opções. Então, um produto que tem uma opção embutida, ele é tratado separadamente, como se não tivesse opções embutidas, né? E ele é alocado aí de maneira... Ele é alocado normalmente na estrutura de buckets. Então, acho que uma mensagem importante é que para essas operações existe aí um add-on no cálculo do DELTA-VI, que ele é calculado, né, a partir da reprecificação dessas opções. Você reprecifica essas opções em cada um dos cenários e adiciona um choque aí de 25% na volatilidade implícita. Então, eles são produtos que não são tratados via fluxo de caixa, eles são tratados separadamente e ocorre um add-on no DELTA-VI. Aqui, concluindo um pouquinho
concluída essa parte da metodologia padronizada do LTVI, a gente pode ir para o cálculo, né, propriamente dito. Então, aqui é bastante simples, né, uma vez que todos esses fluxos de caixa foram tratados e alocados aí nas respectivas bandas temporais, eles são agora marcados a mercados e fiz uma comparação em cada um dos cenários. Uma novidade aqui, acho que é importante mencionar, é que o DeltaVI não é somente não é somente o efeito da alteração na curva de juros, né? Não é somente o efeito dos cenários. Ele é o efeito composto do impacto no choque, né, nas curvas de juros, com as alterações nos fluxos de caixa aí, decorrente do comportamento dos clientes, né, das opcionalidades que eu comentei agora há pouco, para cada um dos cenários. Bom, então, concluindo a apresentação, vou comentar um pouquinho aqui sobre o escopo de aplicação e os prazos. Como a Kathleen já comentou, esse framework ele foi desenvolvido para bancos internacionalmente ativos, em bases consolidadas. Só que, obviamente, né, a aplicação para bancos menores ou não internacionalmente ativos, ela é uma discricionalidade do supervisor. Internamente, a gente já está realizando algumas alterações normativas e a gente vem realizando algumas discussões internas, né, entre departamentos para definir como é que vai ser feita essa implementação no Brasil. E, no momento apropriado, a gente vai entrar em contato com os bancos, com as entidades de classe para discutir alguns elementos aí desse framework. Como a Kathleen também já comentou, o Banco Central ele vai implementar essas novas recomendações para os bancos sistemicamente importantes, né, em escala doméstica. E para as demais instituições, a gente está aí desenvolvendo uma abordagem um pouco mais adequada, né, que vai ser mais alinhada aí com a complexidade e natureza dessas operações. Em termos de prazo, a implantação está prevista para 2018. Então, isso significa que, em 2018, os bancos vão ter que publicar o princípio 8, né, o disclosure, considerando aí as informações da database de 31 de dezembro de 2017, que é aquela tabela que o Luiz apresentou com as informações qualitativas e quantitativas. Bom, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Vou abrir agora para perguntas da plateia. E também, quem estiver acompanhando pela internet, pode mandar as perguntas pelo e-mail prudencial.dereg@bcb.gov.br. Bom, muito obrigado. Será que tem um microfone? Ah, tá. Pode falar. Posso começar? Pode. Bom, obrigado por dividir a apresentação com a gente. Eu tenho só um comentário que me chamou a atenção. Mais uma vez, a gente vai ver a complexidade de acomodar as regras de Basileia aqui no sistema financeiro local, que é bastante complexo, vis-à-vis e comparado com alguns outros países. Quando eu vi ali um choque de estresse de 200 bases, no começo da apresentação, 200 bases aqui para a gente no Brasil não é algo de estresse, né? A gente costuma conviver com isso aí recorrentemente. Então, a minha pergunta além de todas as características locais e também as características de hedge, que muito do hedge dos papéis públicos é feito em contratos de derivativos BMF, que é muito mais ágil, muito mais rápido. Como que a gente vai tratar esse tipo de particularidade local e se há espaço para discussão com o comitê lá fora, há espaço para o supervisor adequar algumas particularidades aqui no normativo final, que tanto está flexível essa discussão? Você podia só repetir aquela parte que você comenta da relação entre os cenários e o hedge? Isso não ficou um pouco claro. Bom, aqui no país a gente tem uma volatilidade muito maior que comparada com outros países que taxa de juros em torno de 3% a 5%. 200 bases aqui, a gente convive com isso. A gente viu aqui no começo do ano para cá um movimento de 300, 400 bases na curva e todos os bancos estão aí em pé e passaram por isso normalmente. Cenário de estresse lá fora para o comitê, para a gente é business as usual. E
colocado esse cenário, a gente utiliza muito o contrato derivativo de DI para fazer o hedge de balanço. A gente precisa de rapidez, até pela dinâmica dos leilões de papel serem semanais. Os bancos trabalham muito com contrato de derivativo para hedge e para sobreviver nesse cenário de alta volatilidade, de movimentos de 200 basis, 300 basis, que acontecem em 1 mês, 2 meses e continua a vida normal. Movimentos que lá fora são estresse, para a gente não é. Como que a gente vai acomodar? Existe espaço para acomodar esse tipo de particularidade? E aí tem outras várias que a gente, no Trading Book, também discutiu. Como está o andamento dessa discussão lá fora? Isso está sendo levado em consideração? Na verdade, né, como o Luiz comentou, a gente tem os cenários padronizados e uma série de cenários específicos. Então, por exemplo, a gente tem aqui os cenários que são definidos pelo supervisor, são específicos. Esses cenários, sim, vão englobar essa boa parte das suas preocupações. A gente tem aqui cenários de estresse históricos e hipotéticos, né? Também vão ser considerados. Os cenários padronizados, esses sim, acho que você tem razão, eles são cenários que vão para disclosure, e esses aí tem caps e floors. Então, não necessariamente um cap de 400 basis points, pode ser que não seja um cenário muito agravante, né, para a nossa economia. São cenários que são recalibrados, vão ser recalibrados a cada 5 anos pelo comitê. Mas uma forma da gente cobrir essa sua preocupação não vai ser pelos cenários padronizados, né, que são para fins de disclosure, mas sim pelos cenários que vão ser definidos pelo supervisor. Então, nós vamos aqui também solicitar cenários adicionais para cobertura, para a definição da métrica, né, uma cobertura mais precisa do risco. Não sei se responde sua pergunta. Só complementando, o cenário padronizado ele é exigido para efeito de benchmarking, mas ele é apenas uma parte dos cenários que são requeridos da instituição. Então, o supervisor local ele tem não só a liberdade, como é esperado dele, que também faça que requeira uma quantidade mais diversa de cenários e principalmente aqueles cenários que representem condições de estresse de mercado na jurisdição efetivamente, que desafiem o modelo da jurisdição. Então, muito provavelmente vai ter outros tipos de requerimentos adicionais, né? Como sempre, essas recomendações do comitê, elas são recomendações mínimas e são esperados que outras recomendações, outros requisitos sejam estabelecidos na jurisdição com a calibragem específica da jurisdição. E mais ainda nesse tipo de modelo de risco de taxa de juros no banking, para o qual não foi definida uma metodologia padronizada de pilar 1, ainda mais vai ter espaço para flexibilidade no estabelecimento das recomendações nacionais, ou seja, da regulamentação nacional. Então, ainda tem muito espaço para discussão interna. Discussão com o comitê, nesse assunto, ela já se encerrou. O documento final foi publicado e agora a nossa comunicação, nossa relação com o comitê nesse tema é só nas avaliações periódicas que são feitas pelas equipes especializadas do comitê, com a nota de compliance ou não do Brasil em relação às recomendações. Mas, enfim, para a implementação, não há mais espaço de discussão. Mas eu acredito que o formato que tomou o documento final, ele deixa um espaço considerável de flexibilidade para a implementação nacional. Inclusive, até o Luiz comentou, tratar bem separado a carteira banking da carteira trading, mas aqui a gente precisa um pouco da carteira trading, muitas vezes, para hedge da carteira banking. E tem também essa flexibilidade. Essa questão da definição das fronteiras em trading e banking e eventual reconhecimento de transferência interna de riscos e consideração de hedges e etc., essa parte ainda não foi publicada pelo documento, ela está sendo tratada num outro grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho dedicado ao Trading Book. Talvez a Ana Paula possa até complementar com as questões detalhadas sobre novas exigências de critérios transfronteiriços entre as carteiras. Só complementando, né? Então, as questões de fronteira, transferências internas de risco, ela já saiu, que faz parte do Fundamental Review do Trading Book. A gente ainda não começou a discussão no Brasil, da implementação no Brasil, mas já saiu a recomendação de Basileia. E a gente pretende seguir à risca o que foi determinado aqui no Fundamental Review.
Aí as questões de RED, elas vão ser analisadas sob o ângulo da recomendação do documento publicado pelo Fundamental Review of Trading Book, não nesse documento especificamente. Entendi. É que a minha preocupação é que, por exemplo, aqui a gente opera o papel casado com o DI. E muitas vezes, também para fazer o RED do balanço, você vai e opera o DI. Se a gente tratar totalmente separado e não tiver um pedaço da carteira trading olhando para a carteira banking e trabalhando como um RED da carteira banking, minha preocupação é, em algum momento, ter um add-on de capital que não é verdadeiro. Eu estou fazendo um RED via carteira trading do meu banking. Hoje eu reporto assim. Hoje os DI, se eu compro um papel casado e o papel fica casado, muitas vezes o papel está na carteira banking, o DI fica alguns dias na carteira trading, como RED do banking, mas reportado de maneira diferente. Então, minha preocupação é só essa, para a gente tentar levar em consideração que aqui, como a dinâmica do mercado tem o papel casado e o DI é muito usado para o RED do balanço, porque você não tem velocidade, às vezes, para trabalhar no seu balanço só com papel, que em algum momento isso seja levado em conta também. Ok. Fazer uma pergunta, acho que está muito em linha com o que foi falado com relação a nosso grau de independência com relação ao comitê. Eu acredito que no caso específico dos cenários de estresse, acaba sendo até uma discussão um pouquinho mais fácil, porque eles colocam um requerimento mínimo, 200 bases, parece que de fato aqui no Brasil é muito, não faz nem cócegas. Então qualquer coisa que venha do Banco Central do Brasil com choques maiores, acho que tem menos problema. Minha preocupação vai exatamente no inverso, ou seja, parâmetros que foram apresentados, aliás, até agradeço também pela dividir todas as informações conosco de maneira tão didática, que iriam, em teoria, na contramão. Vou dar um exemplo. Comentou-se da parte da padronização do alongamento dos depósitos sem vencimento. Então, vamos pegar no caso brasileiro da poupança. Na poupança, aí já tem, aliás, parcelas core, no core já tem os caps, e a gente já tem que cumprir mapa 4 com, no mínimo, 65% dos recursos alongados em termos de crédito imobiliário. E os créditos imobiliários, eles não têm cap como uma duration lá de acho que tem 5 anos que vai, no máximo se for varejo, né? Varejo transacional ou 4,5. Podem ser mais longos. E eu entendo que o país busca esses financiamentos de mais longo prazo. Imagine que a gente chegue à conclusão de que a parte da poupança, para dar, até pelo direcionamento legal, funding para crédito imobiliário, tem que ter uma duration um pouquinho mais longa do que o que está determinado lá fora, que não tem esse tipo de mecânica, né? Quão flexível ou quão independente nós seremos para colocar parâmetros que, em teoria, são menos restritivos do que foram impostos pelo próprio comitê? Acho que eu posso responder essa pergunta. Acho que você tem razão, né, essa questão do descasamento estrutural, né? O balanço já nasce, vamos dizer assim, um banco que capta poupança e faz carteira imobiliária, ele já tem um balanço estruturalmente descasado, né? Porém, acho que a solução nesse caso, né, para poder contornar é a adoção do modelo interno, tá? Porque realmente existe essa questão do cap, né, do prazo médio dos depósitos, né? E como você bem comentou, não existe isso não existe na ponta ativa. Então, o banco, quando ele utiliza o modelo interno, então ele pode, a seu critério, desde que documentado, desde que bem fundamentado, ele pode fazer essa alocação do passivo sem vencimento, no caso da poupança, de outra forma. Então, existe um espaço para isso. Só agregando também que o modelo de Delta NII é mais flexível ainda, né? E nessas situações de going concern, que eu acho que é a tua preocupação, né? Que é onde existe esse casamento estrutural de passivos e ativos, né? Eu acho que é um modelo mais adequado para você fazer esse tratamento. O Delta EVI já é um cenário que vai buscar um valor econômico, né? Num determinado cenário, então existem algumas outras características que devem ser observadas. Tá? Obrigado. Tinha uma perguntinha para o Luiz. Na verdade, era só para ratificar o entendimento, né? Com relação ao uso do capital próprio da instituição. Pelo que eu entendi, no segmento de disclosure para o mercado, a gente não deve utilizar o capital próprio para mitigar qualquer risco de taxa de juros.
A minha dúvida, e aí a ratificação, na parte de modelagem interna para cálculo de suficiência de capital, eu posso utilizar o capital próprio como mitigante de risco de taxa de juros? O documento ele não se manifesta em relação a isso, ele não coloca restrições nem autorizações em relação a isso. Do ponto de vista de supervisão, caso isso seja feito, é necessário que uma série de consistências sejam avaliadas, né? Então, eu diria que não existe impedimento, mas a justificativa para tal prática tem que ser muito clara e consistente, né? Vou dar um exemplo aqui. Se o capital próprio estiver financiando ativo mobilizado, não faz sentido ele entrar no modelo de Delta EVI. Então, tem que existir um capital próprio livre para, eventualmente, ser considerado nessa questão. E eu diria o seguinte, reforçando, uma conta de Delta NII, independente da conta do Delta EVI com o capital próprio, do ponto de vista de supervisão, supriria eventuais fragilidades, uma modelagem inconsistente do ponto de vista de Delta EVI. Tá? Por isso que elas são complementares, inclusive, para isso. Para a gente fazer esses cheques e balances aí das duas abordagens. Obrigado. No princípio 3, foi apresentado que deverão ser estabelecidos limites para IVI e NII em serem mensurados e controlados. Qual que é a expectativa de periodicidade desse controle? O princípio 13 ele se refere à gestão do próprio banco, né? O documento ele não coloca restrições à gestão do banco. Obviamente que isso tem que ser adequado com a velocidade de resposta da alta gestão a alterações de cenário. Então, isso não é parametrizado, mas aí cabe um pouco de bom senso, né? Um ano de revisão de limites, acho que ou de reporte de limites, acho que é um pouco exagerado, tem que ser algo mais frequente, né? Ok, não sei se eu respondi, mas... Critério próprio seria? Sim. Ok. Uma pergunta que chegou pela internet em relação aos cenários. Foi uma pergunta do Aníbal. Ele pergunta por que o choque da parte longa da moeda IDR ela é maior que o cap de 300. Então, aqui, nesse caso aqui, é simplesmente um erro de digitação. Tá? Aqui está 350, mas o cap é 300. Então, os caps se mantêm aí. 400 para paralelo, 500 para curto e 300 para longo. Tá? Oi. No paper anterior, ele define uma métrica de composição de delta EV e delta NII. Eu notei que nesse paper ele não define essa composição, por exemplo, máximo entre delta EV e delta NII. Como a gente deve tratar? A gente deve olhar essas métricas separadas ou nós, bancos, devemos unir da forma que a gente entende mais adequada? O documento de consulta pública ele propunha efetivamente um pilar 1 para esse risco, que pressupunha o cálculo do capital, né, especificamente, né? Esse documento não, então claramente é um modelo interno que cabe aos bancos definir os seus critérios de alocação de capital. Mas eu acho que eu comentei aqui, eu acho que a expectativa ao longo de todo o documento é que as duas abordagens sejam tratadas de maneira consistente, eu diria independentes, tá? Eu dei o exemplo do earnings overlay lá que estava no outro documento, né? Claramente aquilo continua sendo uma abordagem de valor econômico com um impacto de resultados. Eu acho que o documento é claro, que ele diz o seguinte: você tem que calcular as duas abordagens. Então, como você vai compor as duas abordagens é uma decisão do banco, mas obviamente se você mensura as duas abordagens, não considerá-las no capital, eu acho que estaria em conflito com o princípio 9. Então, de alguma forma, tem que ser considerado essas abordagens, né? Eu acho difícil chegar numa formulinha simples para o capital sem considerar uma série de outras premissas, que é o que a gente, de maneira usual, vê nos bancos, né? Eu acho que tem que ser um pouquinho mais elaborado o plano de capital para esse risco. O princípio 9 que dá esse direcionamento. Obrigada.
Não, aqui por e-mail. Ah, sim, pode falar. Quer falar primeiro do e-mail, talvez? Não, eu ia dizer que não temos. Ah, tá bom. Tem mais um QIS vindo em relação à carteira de banking? Não. Obrigada. O que a gente vai ter agora vai ser provavelmente estudos de impacto interno, que sempre subsidiam e precedem a elaboração normativa local. Né? Não temos mais perguntas? Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês. Esse arquivo que foi apresentado hoje, com os slides, ele vai ser encaminhado para as entidades de classe. Vocês podem fazer um pedido diretamente para a entidade de classe ou também para o prudencial.dereg@bcb.gov.br. Outras dúvidas que surgirem, eventualmente, também podem ser encaminhadas para esse e-mail. Muito obrigado, um bom dia a todos.